Vamos à primeira aula de InDesign, na qual a gente vai mostrar os elementos básicos de trabalho. Quando se abre o InDesign, essa aqui é a tela de abertura, é a tela principal. Nesse momento o InDesign não tem qualquer documento aberto, e nesta tela que está no centro, através dela, a gente pode abrir um documento que já tenha sido utilizado, que já tenha sido criado antes, portanto, abrir um item ou um documento recente. Por outro lado, a gente pode também vir aqui no item Open e abrir uma pasta onde está um arquivo que a gente precisa, ou a gente pode vir aqui em Criar um novo documento, ou, quem sabe, um book, que não é a mesma coisa que o documento, e uma library, uma biblioteca de documentos já existente. Então, essas duas áreas aqui são as mais importantes. Como nós vamos partir de um documento em branco, eu vou clicar aqui no Create New Documento. Aparece essa janela, e é nela que a gente vai definir os parâmetros do nosso documento em branco. Por enquanto, eu não vou entrar em detalhes nesses aspectos aqui, porque numa outra aula será tratado com mais detalhes cada um destes elementos que define o número de páginas, define o número de colunas, as margens, a área de sangria do nosso documento. Então, vou clicar simplesmente em OK e o nosso documento vai ser aberto em branco. Ou seja, é bom que se veja a diferença do InDesign em relação ao Word, por exemplo, em que toda vez que a gente abre o Word, ele já abre com uma página em branco. Não é o caso do InDesign. É preciso primeiro definir que formato de documento a gente precisa. Então, nós temos aqui uma primeira página em branco, em que está definido aqui o formato que nós escolhemos lá, e essas linhas vermelhas que estão aqui, elas definem a mancha gráfica. Este é um documento que tem apenas uma coluna, não há separação entre elas, não há divisão dentro desse espaço de colunas, e nós vamos agora então mostrar cada um dos elementos desta área de trabalho, porque na verdade essa região aqui se chama área de trabalho. Aqui em cima nós temos os comandos, File, com seus vários subcomandos, Edit, Layout, Type, Object, a gente tem o Table, tem o View, tem o Window, um comando muito importante, que a gente vai já mostrar o porquê. Nós temos um botão aqui para definir o nível de zoom deste documento. Então, ele está 51%, se eu colocar 200, o documento ficou gigantesco, tanto que ele nem está aparecendo aqui na página completa. Então, eu posso voltar para 50% e voltar a ter o meu documento aqui. Mas a gente pode fazer por aqui, e tem outros caminhos e atalhos também para fazer isso. Bom, aqui nesta região nós temos um painel. Este painel é organizado aqui horizontalmente e ele é modificado de acordo com a ferramenta que nós estamos utilizando. Existem outros vários painéis aqui do lado direito, painel Pages, toda vez que eu clico no nome de um deles, ele vai ser exibido aqui do lado, com as informações respectivas. Este painel Pages, assim como todos os outros painéis que ficam do lado direito, eles têm um menu que fica neste botão aqui no canto superior direito. E quando eu clico nele, ele abre uma janela com várias opções de configuração. Ele tem esse outro, essas duas setinhas aqui que recolhem o painel para o lado. E observemos aqui que este painel Pages está reunido num conjunto com outros dois painéis. Então, quando eu clico em Pages, automaticamente ele já traz outros dois painéis aqui. Eu posso agrupar esses painéis de acordo com o meu interesse, a qualquer momento. E esses vários painéis que estão aqui podem facilitar muito o trabalho de edição, de diagramação, na medida em que eu posso facilmente acessá-los. Mas, porventura, dos vários painéis que o InDesign tem, se algum não estiver nessa lista aqui, eu posso facilmente vir no comando Window. Todos os painéis são habilitados por aqui, todos. Articles, Color, Control, Editorial, Effects, Extensions, enfim, qualquer um deles que não estiver do lado direito, pode ser habilitado por aqui. Aqueles que porventura têm esse tiquezinho do lado, significa que já estão do lado direito.
E outros painéis podem estar escondidos aqui. Por exemplo, Styles, ele tem 5 opções. Ele tem o estilo de célula, tem o estilo de caractere, tem o estilo de objeto, estilo de parágrafo e o estilo de tabela. Existem outros vários, todos os comandos que aqui aparecerem com uma setinha ao lado, significa que eles têm subcomandos que vão habilitar outros painéis. Então, se eu, por exemplo, quiser o painel Hyperlinks, eu clico e ele vai ser habilitado aqui. A qualquer momento eu posso escondê-lo, né, e ele veio para cá, eu posso habilitar o menu dele e ele facilmente me exibe quais são as opções. Se porventura esta organização da minha área de trabalho ou da organização dos painéis não estiver adequada ao meu modo de trabalho, eu posso vir no comando Window, posso trabalhar, clicar em Workspace e escolher algumas formas já previamente organizadas de colocação dos painéis no quadro. Por exemplo, se eu clicar, aqui está Advanced, se eu clicar em Essentials, ele vai organizar de outra maneira. Aqui a gente vai ver os painéis pairando sobre a área de trabalho e não colados no canto. Eu posso escolher outro, se não estiver satisfeito, posso vir no Book e ver como é que ele organiza. Ó, já uma área aqui que ocupa muito mais espaço e eu vou testando até que eu veja aquela que melhor se adequa às minhas necessidades. Uma outra dessas opções aqui, a gente também tem uma forma de organizar essa área de trabalho, que é, por exemplo, flutuar a janela onde está o documento sobre a área por trás do programa. Então, essa área aqui ela pode ser deslocável a qualquer momento e eu posso voltar ao que estava antes, que é colocá-la fixada no lugar onde ela estava antes. Também posso flutuar todas as janelas, ou eu posso consolidar, fixá-la no lugar, né? Essa opção Consolidate All Windows, consolidar ou fixar todas as janelas. Um outro elemento bastante importante aqui da área de trabalho é a caixa de ferramentas. Esta caixa onde estão várias e várias ferramentas que nos auxiliam, por exemplo, no trabalho com texto, no trabalho com imagens, no trabalho com desenhos de retângulos, de fios. Essa caixa de ferramentas ela pode estar só em uma coluna ou em duas. Basta que eu clique nessa seta e eu consigo ver dois conjuntos, duas filas aqui verticais de ferramentas. Então, isso aqui fica para o modo como cada um achar que é o melhor. E o mais interessante é que, vamos supor que eu agora clique, né, na ferramenta texto. Esta ferramenta me permite abrir uma caixa e dentro dela eu digitar texto. Vejam que não é igual ao Word, que já está aberto previamente. Eu só consigo digitar um texto se eu usar essa ferramenta texto. Então, na medida em que eu habilito esta ferramenta texto, automaticamente esse painel horizontal é modificado. Ele já exibe outras opções. Então, eu selecionando aqui o texto, por exemplo, e observem que aqui nesse painel horizontal tem dois botões aqui em cima. O A de cima, ele me permite definir fonte, entrelinha, fonte, estilo, se é itálico, se é bold, semi-bold, isso depende muito da fonte que está sendo utilizada, nem toda fonte tem esse conjunto de opções, mas aqui embaixo eu defino se eu quero, por exemplo, itálico, e aqui eu defino corpo, entrelinha, enfim, um conjunto de informações. Se eu mudo aqui para a opção parágrafo, já me aparecem outras opções, mas todas elas vinculadas ao trabalho com a ferramenta texto. Se eu volto à ferramenta seleção, por exemplo, que é essa setinha preta, e a minha caixa de texto está selecionada, aqui eu já passo a ter várias outras opções. Por exemplo, X, X e Y são as posições que esta caixa de texto está ocupando dentro desse documento. Na medida em que eu, clicando aqui na borda, ou mesmo no meio dessa caixa, eu arrasto para algum lugar, para dentro da página, ou para fora da página mesmo, estas posições vão se modificando. Ao mesmo tempo que esse W e esse H aqui, eles definem a largura e a altura da minha caixa. Então, se eu, por exemplo, diminuo a largura, consequentemente o W vai ser reduzido. Se eu diminuo a altura,
o H vai ser reduzido. Então, várias outras opções que vão ser trabalhadas no decorrer da diagramação, mas que já dão uma ideia de como o documento está organizado. Outro elemento ainda muito importante é que aqui embaixo, nesse painel de status, eu tenho a possibilidade de navegar pelas páginas, por exemplo. Então, esse documento só tem uma página, mas se eu porventura vier aqui no painel Pages e clicar neste botão aqui no canto embaixo e acrescentar novas páginas com ele, à medida que eu clico ele vai acrescentando novas páginas, eu passo a ter, eu vou subir aqui em cima, porque ele não está exibindo corretamente as páginas, eu posso visualizar as novas páginas que eu incluí. Por aqui, portanto, eu tenho a página 1, se eu clicar 2 vezes ele vai para a página 1, eu posso ir para a página 2, eu posso ir para a página 3, mas eu posso também navegar pelas páginas por aqui, agora eu já passo a ter 3 páginas. E eu posso navegar com essas setas que estão aqui no canto. Outro elemento importante é essa mensagem que fica aqui no canto. Ela me informa se o meu documento tem ou não algum tipo de erro. Então, quando houver alguma mensagem de erro aqui, essa bolinha vai ficar vermelha, eu preciso ter cuidado para consertar o erro. Nessa barra de status, fica atento, né? Preciso ficar atento, vou fechar aqui o painel. Eu tenho as barras de rolagem horizontal e eu tenho a barra de rolagem vertical, que me permite avançar pelo documento. Ou como eu já mostrei antes, eu posso abrir o painel Pages e clicar 2 vezes na página para onde eu quiser ir. Então, eu fico para a página 3, é que está selecionada aqui. Vou fechar aqui o meu painel Pages para mostrar, aliás, eu vou voltar para a página 1 e vou mostrar agora que outro elemento muito importante são essas duas réguas que aqui estão, uma régua horizontal e uma régua vertical. Se eu clico dentro de uma régua e seguro o botão do mouse e arrasto, eu trago uma guia horizontal. Se eu soltar, ela não só ocupa o meu documento, como ela ocupa toda a extensão externa ao documento. Se eu trago a guia por dentro do documento, ela fica só com a extensão do documento. E essas guias horizontais e verticais, elas são importantes para ajudar na colocação de textos, de fotografias ou de qualquer outro elemento que porventura a gente use no nosso projeto. Eu vou arrastar agora uma nova guia. Vejam que se eu trouxer por fora do documento, ela não só fica dentro, mas também fora. E se eu trouxer a guia arrastando só por dentro, ela fica só, exclusivamente na área da minha página. Uma outra coisa importante é usar teclas de atalho para a gente facilitar, agilizar o nosso trabalho. Então, por exemplo, se eu clicar Ctrl+, eu vou dando zoom no meu documento. Se eu clicar Ctrl-, eu vou diminuindo o zoom. Isso pode ser muito bom para agilizar. Eu aqui estou mostrando que este primeiro documento, a minha primeira página, ela está aqui, mas ao lado dela, toda essa região branca aqui, é a área em que eu posso, por exemplo, colocar fotografias, blocos de textos, de títulos, e só depois trazê-los para dentro da minha página. Portanto, essa área aqui é comparável à área de uma prancheta, de um diagramador, de um arquiteto. Enquanto a página está aqui nesse canto, as laterais, a parte superior, a parte de baixo, servem como um espaço onde nós podemos colocar provisoriamente alguns elementos que ainda não foram colocados dentro da página. Outro atalho muito importante é o Ctrl e o 0. Não o 0 do teclado alfanumérico, mas o teclado que está lá junto com as letras. Se eu clicar simultaneamente em Ctrl 0, ele vai automaticamente ajustar a página, dar um zoom na página para que ela se adeque à largura do monitor do computador. Então, esses são alguns conhecimentos básicos para a gente começar a trabalhar com InDesign, fundamentais para que seja mais fácil trabalhar com os vários elementos que a gente precisa. O uso dessas ferramentas, a aplicação delas será visto em outras ocasiões. Então a gente encerra essa primeira aula com essas noções básicas e no avançar dos outros vídeos, vocês vão então aprender como utilizá-las. É isso. Até mais.